Olá, meu nome é Luma, eu sou doutoranda no Programa de Comunicação em Semiótica de São Paulo, da PUC de São Paulo, e hoje a gente vai conversar aqui com a professora doutora Lúcia Santaella. Lúcia Santaella é pesquisadora nível 1A do CNPq, graduada em Letras, Português e Inglês, com doutoramento em Teoria Literária na PUC de São Paulo, livre docência em Ciências da Comunicação pela ECA-USP e pós-doutorado na Universidade de Indiana, Estados Unidos, e na Universidade Gesamthochschule Kassel, na Alemanha. Atualmente é professora titular emérita da PUC de São Paulo, atuando no programa de pós-graduação em Comunicação e Semiótica e pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, no qual é coordenadora. É diretora do Centro de Investigações em Mídias Digitais e coordenadora do Centro de Estudos Persianos, na PUC de São Paulo. Dentre seus diversos cargos, é presidente honorária da Federação Latino-Americana de Semiótica e já foi eleita presidente da Charles Sanders Peirce Society, nos Estados Unidos, em 2007. Além disso, foi professora convidada em universidades da Alemanha, Espanha, Portugal, Argentina e México. Publicou mais de 50 livros, recebendo 4 vezes o Prêmio Jabuti, entre outros. Também tem mais de 400 artigos publicados em periódicos científicos no Brasil e no exterior. Suas áreas mais recentes de pesquisa são comunicação, semiótica cognitiva e computacional, inteligência artificial, estéticas tecnológicas e filosofia e metodologia da ciência. Lúcia, é um prazer ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Luma. O prazer é meu de estar aqui respondendo a algumas perguntas que devem ser de interesse, principalmente para celebrar os 50 anos do Programa de Comunicação e Semiótica. Isso mesmo. Então eu queria começar exatamente falando do Programa de Comunicação e Semiótica, né, da PUC de São Paulo. Na verdade, ele é resultado de um processo que ele se inicia em 1970, com a fundação da pós-graduação em Teoria Literária, que, como a gente falou, é onde você fez o seu doutorado direto, né? Essa história, ela acaba se confundindo um pouco com a sua, né? Já que nesse percurso, que são 50 anos, você sempre esteve envolvida com o COS. Inclusive, você foi coordenadora do curso por muito tempo, se não me engano, cerca de 20 anos, né? E eu queria saber um pouco, então, quais são as memórias mais marcantes do início dessa trajetória? Bom, eu comecei realmente, minha vida está ligada indissoluvelmente ao COS, porque quando o programa de teoria literária abriu na PUC, foi uma iniciativa pioneira, 3 programas de pós-graduação começaram naquela época, o de linguística, com a professora Celânio, de educação, com o professor Joel Martins, com o qual eu trabalhei quando era ainda bem jovem na PUC, e aí o programa de teoria literária aberto pela professora Lucrécia Ferrara. E eu comecei nos dois, porque eu era uma interiorana, não é? Com aquela cabecinha interiorana, e quando eu terminei a graduação, eu recebi uma bolsa do British Council, e aí eu me vi, não é, naquela mentalidade de interior que não tinha sido corrigida ainda nos 4 anos de graduação, e eu me vi em plena Inglaterra, da época dos Beatles, mini saia, e eu voltei com a cabeça completamente atordoada, mas tomei uma decisão assim que eu cheguei. Eu tomei a decisão que eu queria estudar. Aí eu entrei nos 2 programas. Eu fiz algumas disciplinas no programa de linguística, porque a Antonieta Celani tinha sido minha professora, inclusive eu já trabalhava na cultura inglesa, e entrei no de teoria literária. Bom, impossível, eu teria que escolher um deles, escolhi o de teoria literária, porque eu não me vi a vida inteira, não é, ensinando os alunos a falar inglês. Achei isso um pouco maçante.
Bom, enfim, depende, não é, da vocação. E segui para a teoria literária, e na época, como eu já era professora da PUC, eu era professora do Sede Sapiense, então eu me senti muito insegura de, não é, ainda com uma formação absolutamente precária, continuar sendo professora sem ter um doutorado, e por isso eu entrei em doutorado direto, mas eu fiz 18 disciplinas. E eu costumo dizer, quando os alunos reclamam muito, eu escrevi meu doutorado dando 52 aulas por semana. Na época não se sonhava com bolsa de estudos. Agora, evidentemente, eu não tinha que pagar a PUC, porque eu era professora da PUC. Quer dizer que eu comecei a ser professora da PUC em 68, olha a loucura. Em 68, então são décadas. Estava fazendo depoimento outro dia sobre 70 anos, 75 anos da PUC, e comecei a me recordar, não é, daquele tempo, quando eu entrei na PUC com 17 anos. Então, o que mais me marcou não é, naqueles anos, e depois, nos anos que se seguiram, é mesmo esse desejo pelo conhecimento. Aliás, o Deleuze diz, não é, que o conhecimento é uma máquina movida pelo desejo, não tenho a menor dúvida. E daí para frente, eu fui o primeiro doutorado da teoria literária, orientado pela Lucrécia Ferrara, foi o meu. E, claro, foi um momento assim quase de celebração, não é? Começando. E eu fui aluna de professores inacreditáveis, não é? Eu fui aluna de Décio Pinhatari. Eu fiz 5 disciplinas com Décio. Fui aluna do Haroldo de Campos, que eu persegui, mesmo quando eu já era coordenadora e colega dele e coordenadora, eu continuava assistindo aquelas aulas absolutamente inspiradoras e fascinantes do Haroldo de Campos. Ele preparava cada aula com capricho e trazia todas as novidades intelectuais da Europa. Fui aluna também da Leila Perrone Moisés, não é, uma grande professora, grande especialista em Barthes, já naquela época, e também do Willy Bolle, que depois eles foram para a USP. Então, naqueles primeiros anos, essas são as lembranças principais. Tem uma outra coisa interessante para eu falar. Eu defendi a tese grávida. Eu estava de 5 meses. Mas eu tive uma ameaça de aborto. E aí, quando isso acontece, a mulher vira uma espécie, sabe? O animal feminino fica tão forte que, para você ter uma ideia, eu fui defender minha tese. Lá estava Antônio Cândido, João Alexandre Barbosa, Mary Cato. Eu nem li a tese para ir defender. Para mim, o mais importante era conservar aquele filho. Enfim, são lembranças que ficam na vida da gente para sempre. E elas se mesclam também, né? É importante o que acontece na nossa vida e na nossa pesquisa, né? Elas estão muito imbricadas, as duas questões, né? A gente não tem a pesquisa separada da nossa vida pessoal, né? É E completamente verdadeiro. você falou um É pouco isso mesmo. de como era o programa, né, ali no começo, dessa questão das bolsas que não existiam, então você dava mais de 50 horas aulas, enfim, é uma coisa muito diferente do que a gente tem hoje também, né? Mas eu queria saber, né, desse percurso de 50 anos também, quais foram as maiores mudanças na comunicação e o que permanece, né, nessa comunicação ali do começo do programa de comunicação e semiótica e como é hoje? Quais são essas mudanças, o que permanece? O que você enxerga assim desse percurso na comunicação? Então, Luma, eu fui aluna,
E daí eu comecei em 78, fui incorporada no corpo docente. Então, nesse momento que eu fiquei colega dos meus ex-professores. Foi exatamente o momento em que a teoria literária se converteu em comunicação e semiótica. Na época também não existia essa imensa burocracia que agora existe, tem que passar por uma série de trâmites, e daí chega na CAPES, mais trâmites burocráticos. Não, como o programa era muito respeitado pelo corpo docente, não é, desse programa, acho que passamos assim, sem grandes dramas. Eu participei de todas as reuniões, nessa época já estava completamente envolvida com semiótica. Eu ouvi a palavra semiótica pela primeira vez na minha vida, em 1971, numa reunião do British Council. E aí eu falei, que será isso? E daí aquilo despertou minha curiosidade e eu comecei a perseguir, não é? Esse tema. Na minha tese de doutorado, eu já entrava em Peirce, também trabalhava com Chomsky e tinha feito toda uma pesquisa também em Greimas e Ian Mislev. Então, eu já estava enfronhada na semiótica. Bom, eu acho que essa é a marca registrada, não é? Para falar o pessoal da publicidade fala, é o DNA do nosso programa, que ele não é uma comunicação que ela se estrutura, ela se organiza a partir de um ponto de vista da semiótica. Então, isso é fundamental. O que mudou da comunicação, a comunicação, eu acho que é a área de conhecimento, não é o campo, para falar como Pierre Bourdieu, um campo e não uma área, ou determinar um objeto previamente, isso é equivocado, né? Mas ela é um campo. E ela, como campo de estudo, ela evolui numa velocidade estonteante, porque a comunicação depende das tecnologias que são utilizadas para os processos comunicativos. Então, daí vem toda aquela sequenciação com a qual eu gosto de trabalhar, que eu chamo de eras culturais, oralidade, escrita, era Gutenberg, daí vem, não é, a era da reprodutibilidade. São eras em que a comunicação vai se transformando. E hoje nós estamos, assim, no vórtice de transformações profundas no universo da comunicação, com a comunicação digital, as redes digitais, e agora monitoradas pela inteligência artificial. Entendi. Então, é esse processo, né, que a comunicação ela vai passando, né, e vai se transformando. Você falou um pouco ali do seu início do conhecimento com a semiótica, né, ali em 1971. Então, foi aí que surgiu o interesse pela semiótica persiana, é isso, né? E eu queria saber para quais direções, né, essa sua pesquisa da semiótica persiana te levou. Olha, Luma, para dizer a verdade, eu não comecei com a semiótica persiana. No meu doutorado, eu trabalhei muito com os livros do Greimas da época, porque eu estava trabalhando na poética do Manuel Bandeira, eu estava trabalhando com um elemento lexical. Então, a semiótica greimasiana era importante, mas como eu queria colocar esse movimento lexical, esse problema lexical no movimento de transformação da obra, aí é que entrou o Peirce.
porque a noção do interpretante em Peirce é uma noção dinâmica, que vai se desenvolvendo no tempo, se desenrolando no tempo, num processo intertextual, metalinguístico, mas eu me apaixonei pelo Peirce, nem foi nas aulas do Décio Pinhatari, foi num trecho do Estrutura Ausente, do Humberto Eco, onde ele explica as 3 tríades de uma maneira assim tão inspiradora. E eu estava com problemas na época, eu estava com problemas de busca de compreensão mais ontológica, filosófica. E a hora que eu li aquele trecho do Humberto Eco, eu falei, é aqui que eu vou encontrar. Fui na casa do Décio, eu lembro até a roupa que eu estava vestindo. E cheguei na casa dele, ali em Perdizes, e ele me emprestou as partes dos collected papers que ele achava que eu devia começar estudando. Eu fui, tirei xerox, que agora é proibido, eu tirei xerox, e passei 6 meses estudando aquilo como se fosse sânscrito. O Peirce, para quem começa, é muito complicado. É um outro jeito de pensar, é um outro jeito de escrever, é uma outra lógica, mas durante 6 meses, toda noite, parecia, olha, virou até uma espécie de vício. Mas, no fim, eu acho que eu consegui compreender. Nessa época ainda não tinha sido publicado, né? Aquele primeiro livro dele que saiu aqui no Brasil, acho que é o Semiótica e Filosofia, que são alguns textos dos collected papers. Sim, já havia sido Já havia? publicado, mas lá naquele livro, como ele foi, que é da Cultrix, foi publicado em 73, como ele é um livro editado por lógicos, não tinha nada da teoria semiótica. Tinha, sim, dos modos de raciocínio, mas todas as traduções de Peirce no Brasil, elas são extremamente fragmentárias. São não é tirados dos collected papers, que eu chamo de Frankenstein, porque é tudo fragmentado. Para você tirar não é, você tem que fazer um trabalho arqueológico de meses, anos, para você conseguir perceber qual é a continuidade e o desenvolvimento do pensamento de Peirce. Isso não vem pronto, é uma aventura. É, realmente, né? Porque são muitos textos que são reunidos ali no Collected Papers e nesses livrinhos, né, são alguns trechos, até cartas, né, que ele escreve e acabam trazem algo que é importante para a gente conhecer um pouco desse universo do Percy, mas realmente, para entender esse todo, é um pouco mais complexo, né? Eu tive sorte, viu, Luma, que nos anos 80 eu comecei a frequentar a Universidade Indiana, onde eu fiz cursos com os maiores especialistas em Percy. Então, aquilo foi ajudando a organizar as leituras prévias que eu tinha feito. Então, tive essa sorte, não é? Foram muitos estágios. Eu fui 12 vezes até 94, que daí começou minha fase alemã, mas eu tenho saudade até hoje daquele, sabe, dos campos universitários dos Estados Unidos. Na Alemanha não é igual. Aqueles campos são assim, é um convite. Ai, não, é um tamanho bem-estar. Eu cantava na rua, sozinha, Foi de tão um bom que eu achava percurso de aquilo. descoberta total, assim, né? É.
E você fala dos grandes teóricos da semiótica, mas hoje você é uma dessas grandes teóricas, né, da semiótica, principalmente da semiótica persiana, e que é uma referência mundial, né, nos estudos do Peirce. E muitos jovens, assim, que começam, jovens pesquisadores, começam a ter o contato do Peirce através dos seus livros, né? Eu fui uma dessas, quando eu estudava artes visuais lá na UFMS, então a professora Heloísa, apresentando a semiótica para a gente, apresentou aquele livrinho que é semiótica, e a partir disso... A partir disso, eu comecei a estudar semiótica e estou aqui hoje, né? Então, eu posso dizer que você foi Aquele uma dessas livro grandes parece, teóricas para mim. aquele livro parece um rótulo. Eu virei um vinho, em vez de Lúcia Santaia, ela é semiótica. Mas, enfim, eu escrevi muitos livros sobre Peirce, porque, primeiro, para me ajudar, não é, na atividade que eu comecei a dar Peirce em pós-graduação antes de entrar como professora do COS, porque em 76 eu já fui convidada para coordenar um programa de pós-graduação na Universidade Metodista de Piracicaba. E lá eu dava aulas. Então eu falei, eu preciso escrever, não é, para facilitar a minha vida e as dos alunos. E daí tem muitos livros que eu acho que eu escrevi para mim mesma, porque eu queria avançar no conhecimento, e não é a maneira melhor para avançar no conhecimento do que escrever. Porque a hora que a gente escreve, como dizia o Décio Pinhatari, você tem que agarrar o touro à unha, não é? E as dúvidas, quando elas aparecem, você está escrevendo, você tem que cisca aqui, pega ali, pega o outro autor, será que eu estou certa? Então, é uma atividade assim, onde realmente a aprendizagem ela se complementa de uma maneira muito maior do que dando uma aula, ou em trocas, ou em leituras. Escrever é o caminho. A gente descobre muito isso, né, no processo da pesquisa. E falando nesses seus livros, tem um livro seu que tem muito a ver com o nosso programa, que é o Comunicação e Semiótica, que foi publicado em 2004, né, que você escreveu com o Wilfried Nuff, né? E vocês então trazem um panorama desses dois campos, da comunicação e da semiótica, e traçam a relação entre eles também. Eu queria que você falasse de modo sumário, se é que é um pouco possível isso, quais são os aspectos fundamentais que eles tornam pertinente, então, o vínculo entre a comunicação e a semiótica. Então, nós escrevemos esse livro para o programa, no sentido de esclarecer, ah, porque quem está de fora, quem nunca passou pelo programa, vê a relação comunicação e semiótica como um pouco estranha, né? Tem uns até que recusam, não é valorizar ou mesmo reconhecer essa relação importante. Bom, o que eu posso dizer, no livro nós organizamos o livro, você deve conhecer, tanto é que você está citando, mas nós organizamos da seguinte maneira: o que há de semiótica na comunicação, o que há de comunicação na semiótica, buscando autores para que as coisas se amarrassem. Mas eu parto de um axioma, viu, Luma? Eu outro dia estava dando acho que antes de ontem, fiquei até 3 da manhã dando uma entrevista para uns jovens lá da ECA, e eu disse o seguinte, é um axioma, e eu acredito nele até alguém me provar que ele está errado. Até agora ninguém me provou. Ele começa com Humberto Eco. Não há cultura sem comunicação. E não há comunicação sem signos. Nem as formigas, nem as abelhas não se comunicam sem signos. Então,
as abelhas dançam, então não há comunicação sem signos. E eu complemento Humberto Eco. Não há signo sem que ele se corporifique em algum meio de transmissão. Então, daí é que vem a minha... Não é? Eu gosto muito, inclusive, o livro que eu estou agora finalizando, estou na reta final, que é do pós-humano ao neo-humano, a sétima revolução cognitiva dos sapiens. Então, as eras culturais, elas correspondem a revoluções cognitivas que estão materializadas culturalmente e trazem todas as consequências políticas, econômicas, psíquicas. Então, nesse aspecto, eu não abro mão. A condição humana de saída é a condição de linguagem. É aquilo que constitui o humano. O resto vem tudo por acréscimo, né? Com certeza, muito bom. E você estuda muito essas questões da tecnologia, né? Também sempre estudou bastante, pesquisou, escreveu sobre isso várias vezes. Eu queria saber um pouco como você enxerga as relações da sociedade hoje com a tecnologia, né? De que forma os aparelhos, como os smartphones, esses objetos inteligentes, também as redes sociais digitais, elas influenciam, então, no modo com que nós nos comunicamos e olhamos para o mundo. Então, Luma, pelo que eu falei antes, não há separação entre as tecnologias e as linguagens. E é justamente sobre isso que, daqui a pouco, eu vou dar uma palestra lá no IEA da USP, no Instituto de Estudos Avançados. A condição atual é uma condição, assim, vertiginosa. Desde que o mundo digital começou a se instalar, o mundo não apenas, como diz o Bauman, ficou líquido, a cultura é líquida, mas a cultura está num ritmo de transformação que nos deixa, que nos intimida, nos atemoriza, porque a tecnologia está avançando numa velocidade muito maior do que a capacidade de cada um de nós, individual, de compreender. Inclusive, fica muito difícil alcançar com o pensamento essa hipercomplexidade do mundo atual. Então, isso começou quando eu fui convidada pelo DAD, imagina, 87, para a Universidade Livre de Berlim, e eu fiz a minha pesquisa lá e fiquei muito impressionada, principalmente porque a pesquisadora que me convidou, em 87, ela tinha um computador na sala. Eu fiquei com uma inveja branca. Falei, chegando em São Paulo, eu vou comprar um computador, porque eu vi o quanto que ela ganhava sobre quem ficava bordando com lápis e papel como eu. Eu não escrevia, eu bordava. Eu falei, eu vou. E daí comecei a perceber, naquele estágio, em Berlim, Berlim ainda tinha um muro, era uma cidade pós-moderna, avant la lettre, eu falei, daqui para frente eu vou estudar, porque isso vai trazer uma transformação profunda para a área de comunicação. E escrevi naquela época, numa época que ninguém falava em mídias. Já escrevi e publiquei em 92 o livrinho Cultura das Mídias. Depois ele foi expandido e recentemente ele foi republicado em e-book, que é uma coisa que eu vou fazer. Os livros que eu acho que valem a pena, em vez de reeditar em papel, eu vou começar a reeditar em e-book. Afinal, o mundo digital está aí, não adianta a gente brigar com ele.
E para você consegue acompanhar assim as mudanças, né? Porque como você disse, elas são muito rápidas, né? A gente recentemente fez as lives no Instagram, né, do COS, tem acontecido muito essas interações online. Como que é durante esse tempo todo acompanhar essas mudanças rápidas assim da tecnologia? Luma, vou te falar, não acompanho sozinha. Eu tive a sorte de ter orientandos e pessoas que me procuram para pós-doc, com temas bastante avançados, e eu assumo o risco de acompanhar. E aprendo com elas. Aliás, eu já estou, quanto? Estou chegando. Se eu puser as especializações que eu orientei, já vai estar quase chegando a 300, não é? Que defenderam. Aprendi muito. Eu acho que na vida intelectual a gente não pode temer correr risco. Se erra, corrige, não é? O humano erra, e é do erro que vem toda a capacidade criativa do ser humano. Senão ele ficaria estacionado onde ele está. Mas hoje eu devo confessar que está muito difícil conseguir acompanhar. Esse último livro que eu escrevi, que eu organizei, não é? Blockchain, para mim foi uma loucura, porque eu sou completamente analfabeta em matemática, e quando eu vejo equações na minha frente, o cérebro trava. Então, foi assim, foi um grande esforço. Em 2019, eu organizei um sobre redes sociais, redes digitais e inteligência artificial, que também é um tema complicadíssimo, entender como que funcionam redes neurais, deep learning, machine learning, tudo é coisa são algoritmos, não é de matemática. Mas a gente faz um esforço. E, por outro lado, eu trago todas essas questões para o lado do humano. O que me interessa não é a tecnologia em si, mas o que ela faz conosco. Em que medida o próprio ser humano se transforma. Aliás, é uma frase de Marx. Para mim, a frase mais lapidar de Marx é essa: transformando a natureza, o ser humano transforma a sua própria natureza. Não há uma essência humana. Nós somos seres em transformação. É difícil aceitar, não é? Porque nos tira de um certo conforto. É assim, assim será. Não, acabou essa história. Assim é, assim será. Como será? É imprevisível, incerto. E ainda por cima, a humanidade foi pega, não é? Por essa pandemia, que não tem humilhação maior para o ser humano, né, do que. Bem, e aí eu nem quero entrar, porque daí a gente começa a cair nos lamentos e lamúrias dos tremores políticos que a gente vive. Hoje eu comecei a olhar um vídeo dessa CPI. Eu estou na Alemanha. Essa aqui é minha casa da Alemanha. Eu vim aqui. Aliás, só consegui entrar na Alemanha porque eu tenho uma certidão de casamento com um alemão. Senão, brasileiro não entra. Mas eu parei porque me deu vontade de chorar. Aqui na distância, parece que as coisas tocam a gente mais profundamente. Muito triste. Mas, enfim, esperança na nossa posição de educadores é algo que não podemos perder. Porque eu ando encantada, desde o ano passado, eu ando encantada com a maneira como os jovens
tem reagido. Eu dou muita aula, né? Eu dou aula nas especializações, na ECA. Eu coordeno uma especialização faz 16 anos. Aí monto outros cursos de extensão, que daí eu passo para alguns professores. E eu fico encantada. É porque você sabe, você foi minha aluna, a gente abre um WhatsApp. E eu fico seguindo. Mas é uma coisa impressionante. E que daqui para frente, a gente tem que lembrar desse poder que os jovens têm para a aprendizagem colaborativa. E que eu acho que se intensificou nessa pandemia. E claro, né, que, embora todas as contradições sobre as quais eu vou falar daqui a pouquinho, Luma, lá na outra aula, nós temos que render graças ao fato de que podemos ter, e pudemos ter, e continuando tendo essa condição, não é, de diálogo. Porque, sabe, essa experiência também da pandemia, as minhas aulas mudaram, elas são mais dialogantes. Porque, sabe, aí elas ficaram realmente invertidas. Bom, você foi minha aluna, você sabe como era. E quando eu dava aula, não era assim, porque acho que eu ficava entregue, sabe, a minha paixão pela fala, e não dava tanta vazão, a não ser alguma pergunta aqui e ali. Mesmo que a gente volte no presencial, eu acho que nós ficamos marcados por essa experiência. De qualquer maneira, ela tem que nos marcar. A primeira coisa e eu vou terminar por aqui, viu? Só se você tivesse uma pergunta crucial ainda. Eu Então, acho que nós temos que mudar. É um artigo que eu escrevi que eu acho que eu mandei para vocês lerem. O Sloterdijk, aquele livro do Sloterdijk, você tem que mudar sua vida. eu queria só fazer uma última pergunta, né? Porque a gente está aqui também no 30º encontro da Compós, né? A gente está nesse período, e tem tudo a ver com isso que você está falando, com essas mudanças, né? O encontro da Compós, ele está acontecendo, mesmo que a gente não possa se encontrar pessoalmente, como ele sempre foi, né? Então, desde o ano passado ele acontece online, e aí nesse ano ele vem então com essa temática, né, sobre constelações e observatórios. Né? Então, ela nos convida a pensar a comunicação sobre o ponto de vista poético, né? E eu queria saber como que você compreende esse tema, né? Como que você vê essa forma poética de olhar para a comunicação nesse momento de pandemia? Olha, você falar em compós e poético corre no meu sangue, desculpe. As pessoas não sabem, porque nós somos animais sem memória. Mas eu fui fundadora da Compós. Nós fizemos reuniões durante 3, 4 meses, de um pequeno grupo que fundou a Compós. E eu fui da primeira diretoria da Compós. Inclusive, houve um ano, que agora não consigo me lembrar, mas foi nos anos 90, que a Compós foi realizada na PUC. Foi um encontro enorme, maravilhoso. Bom, quando você fala da poética, a poética para mim não é inseparável da comunicação. A comunicação, sem a arte e sem a poesia, ela vira comunicação trivial.
Importante, claro, ela é importante, mas ela se renova. Tanto é que eu escrevi um livrinho, esse livrinho é quase igual, vendeu quase tanto quanto que é semiótica, porque as comunicações e as artes estão convergindo. É um livrinho pequeno, aliás, aquilo tudo estava tão na minha cabeça, e eu tinha dado um curso lá na Universidade Federal Fluminense, não, Fluminense não, do Espírito Santo, que eu escrevi esse livro, acho que em uns 10 dias, 15, porque já estava todo o material, e eu tinha dado o curso, eu não posso deixar agora essas ideias que eu desenvolvi, mas está lá, é inseparável. A comunicação e as artes, elas hoje convergiram, uma não existe sem a outra. A comunicação, ela se alimenta de grandes... Olha, por exemplo, como é possível falar de tecnologia na comunicação ignorando os games? Que também vou dar uma palestra. Criei o grupo de games aí no COS. Mas eu acho que essa é a chave. A gente vai criando as coisas, entregando para o outro, e é o outro que toque para frente. Como diz o Chico Buarque, é assim que eu vejo meus livros também. Eu não volto para um livro que eu já escrevi, eu quero escrever outro. O Chico diz assim: faço minhas canções, ponho no mundo e elas caem na vida. Então, a vida não é daquilo que a gente faz, não fica presa em nós. Esse eu acho que é o caminho. Obrigada, Luma. Nossa, eu que Espero. agradeço, Santella. É sempre um prazer enorme conversar com você, ouvir suas histórias, né? Ouvir os seus pontos de vista também. Eu queria deixar esse espaço agora final aberto, se você quiser fazer alguma consideração final. Bem, o que eu posso dizer? Eu quero dar os parabéns ao COS, celebrando 50 anos, quando a PUC celebra 75. Olha que lindo! Não é é aí um casamento, mas eu não vou falar quantos anos eles estão celebrando. O que eu posso dizer é que eu estou na PUC desde que eu tinha 17 anos. Então, eu costumava dizer que ela é uma espécie de minha segunda casa. Só que com a pandemia foi a PUC que entrou dentro da minha casa. É isso, Luma. Um beijo, viu? Obrigada, Santella. A gente agradece muito o seu tempo, a sua disposição, essa conversa maravilhosa e até a próxima. Isso, estou à disposição. Um beijo.